Já estamos ao vivo aqui pelo Instagram. E vi aqui que já entrou. Convite já, Edson, para você compartilhar aí comigo. Olá, pessoal. Vamos começar daqui a pouquinho uma live aqui com José Edson, presidente da Bimpet. Então já estamos... Oi, Zé Edson, tudo bem? Oi, Daniel, como vai? Tudo bom, tudo jóia. Agora tô vendo aqui. Vamos ver se o volume tá bom para você desse lado aí? Para mim tá bom. Você está ouvindo Ah, bem? tô ouvindo bem também. Tô vendo aqui o Tá pessoal. tudo. Se estiver ouvindo bem, para mim tá bem. Tá bom. Então, deixar aqui prontinho, tá ótimo. Bom, pessoal, é um prazer aqui estar de volta, fazendo mais uma live aqui da Editora Estilo, da revista Pet Food. Hoje uma live muito especial, meu amigo José Edson, presidente da Abimpet, que aceitou o nosso convite. Gostaria de agradecer muito, Zé Edson, você estar aqui participando com a gente e passar um pouquinho das informações da entidade, uma entidade tão importante para o setor de pet, né? Um setor de crescimento. E então é muito bom ter você aqui com a gente, Zé Edson. Do nosso lado, Daniel, além de amigo particular, pessoal, companheiro de clube, né? Isso. É uma satisfação enorme aí pela sua atividade também, já há uns de 20 anos, mais ou menos, no setor de animais de estimação, né? Então, Isso. é uma grata satisfação em poder falar com você, ainda mais nessa época de pandemia que a gente não consegue se ver, né? Ou pelo menos somos vizinhos, mas eles não conseguem se encontrar. Então, é uma satisfação É, enorme. Eu estou à sua disposição aí para a gente bater um papo aí pela sua rede aí. tá ótimo. Zé Edson, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, da sua experiência aí profissional, até chegar na Bimpet. Então, Daniel, eu sou engenheiro agrônomo. Sou do interior de São Paulo, de Cunha, do estado de São Paulo, e tenho hoje 71 anos, né? Então já estou bastante. Participei da história da Bimpet desde a fundação dela. Desde a fundação dela. Me formei na Escola Nacional de Agronomia na década 60, 70, né? No Rio de Janeiro, a antiga Escola Nacional de Agronomia, que hoje é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E em 80, eu ingressei numa empresa de alimentação animal, de rações, que se chamava Anhanguera, que pertencia ao Tá. grupo Duratex, que é esse grupo, hoje, do Grupo Itaú, que atua na área de florestas. E, à época, eles tinham uma divisão de alimentos humano, que seriam as farinhas de trigo, e para animais. Então, iniciei minha atividade com animais, né, como agrônomo, dentro da área de alimentação animal. Né? Fui responsável técnico por indústrias, trabalhei na área comercial, então fiz uma carreira dentro do setor. À época, em 1980, nós fizemos um movimento para montar uma associação nacional de fabricantes de alimentos para animais, que se chamava ANFAR. E, através dela, nós fomos construindo aí a história da entidade, que agora faz 40 anos, né? Este Isso. ano faz 40 anos, e nós, então,
fundamos um grupo de empresas, mais ou menos 10 empresas, 7 a 10 empresas, que atuavam no mercado de alimentos para animais, e fundamos a Anfar. E, através dela, construímos, ou seja, virou numa época Anfal, que era de rações, usava-se muito o termo alimentação animal, então passou para Anfal, junto com o Cindy Rações, que é a entidade mais velha aí do setor, né? Se não me engano, de 1950. Então, 30 anos depois, surgiu a Anfar. E sempre trabalhamos junto. Então, tive sempre atividade classista, através do Cindy Rações, da Anfar, depois Anfal, e, recentemente, Anfal Pet, já na década de 2000, chegar a Bimpet em 2012. Então, essa a história nossa aí de construção e participando ativamente da regulação do setor. Vimos o primeiro produto para cães no Brasil, que era de uma multinacional, a antiga marca Purina, né, que foi uma das que trouxe tecnologia para o Brasil na década de 70, já para grandes animais, e depois começou a introduzir os produtos de pet, né, que era uma marca bolso até, que construiu a história. E então, através, eu me sinto feliz porque eu não só sei a história, como eu participei dela, da construção. Isso é muito bom. Desde a fundação aí, da entidade em 1980. Então, eu já estava dentro do setor e trabalhando aí intensamente aí, não só na empresa à época, mas como também na entidade, né? E buscando caminhos e buscando soluções. Então, como é que a Anfal ajudou, e a Bimpet ajudou a construir isso? Ou seja, à época, foi a entidade, ainda era a Anfal, não era nem a Bimpet, que criou a primeira estatística de rações para grandes animais e depois rações para pet. Então, a gente costumava, como éramos todos concorrentes, a primeira estatística surgiu assim: a gente botava uma urna na frente no meio da mesa e nós colocávamos, cada um botava o seu volume para o concorrente não saber, né, de alimento para animais. E depois começamos a também fazer estatística, mesmo na época, criamos o painel PET na Bimpet, começamos a fazer estatística de animais. Nós precisamos saber quantos gatos, quantos cães tem para a gente poder alimentá-los, né? Claro, e sempre com esse cuidado. Junto também criamos o Manual Pet Food, de alimento, que hoje está aí no mercado, é uma referência para as indústrias, onde seguimos religiosamente a tecnologia, a ciência, né? E foi criado também pela Bimpet. Então, a Bimpet já ajudou aí a construir, quer dizer, fez estatísticas, criou, que até hoje está aí no mercado, o painel PET, apurando o volume de alimentos comercializados no Brasil e também fazendo toda a parte de faturamento, estimando, e fomos nos modernizando, ou seja, absorvemos também o setor de pet care, né? que seriam as fábricas de acessórios, indústrias de acessórios, assim como também absorvemos as empresas de produtos veterinários, que também tem o sindicato dele, o Sindan, mas algumas delas atuam com a gente, especificamente para pet, porque tanto o Sindan como o Sindicações são sindicatos que absorvem toda a cadeia de produção e de pet. Então, foi dentro desse caminho que a gente foi atuando, né? Porque o setor, a cadeia de animais de estimação, até o conceito de cadeia, a própria Bimpet ajudou a criar. Ou seja, envolve o pilar indústria, né? O pilar de serviços, que seria banho e tosse, serviços veterinários, e a criação, né? Que são os criadores de nossos cães, de nossos gatos, de aves ornamentais, peixes ornamentais,
e pequenos répteis e mamíferos, que é o nosso conteúdo, dando um número aí, hoje, de 141 milhões de animais, baseado, uma pesquisa nossa, né, mas baseado nos números do IBGE de 2013. Ou seja, até a primeira estatística de animais no Brasil, que foi em 2013, foi trabalhada por nós. Nós que patrocinamos, junto ao IBGE, o número mais oficial, que até então nós tínhamos o nosso. Mas, e hoje é um número super divulgado, né? O número que todo mundo, eu vejo tudo quanto é reportagem, né, que sai falando do número de cães e gatos, sempre segundo a BIMPET, as informações, né, sempre tem... Isso. Então, esse foi ou seja, começamos a criar a história, participamos ativamente da criação da história desse setor, que hoje, segundo o maior do mundo, né? Então, para nós é uma satisfação enorme, né? Uma honra enorme de ter tido essa oportunidade e também de hoje ainda estarmos aí à frente do setor, buscando aí novas alternativas. Tá. Então, bom, a BIMPET, né, completando aí 40 anos, agora esse ano de 2020, né? E então você acompanhou todo o desenvolvimento da indústria, né, pet nos últimos anos, principalmente nos últimos, então, foi um crescimento enorme, né? Poucos segmentos cresceram tanto quanto o segmento pet, né? E qual que foi, hoje, segundo no mundo, qual que foi, assim, o papel principal da entidade para esse crescimento todo? Nós atuamos muito na parte regulatória, de regular o setor, né? Na parte de criar, principalmente na parte de alimentos, que é o essencial, né, para o animal. A gente atuou na parte de orientação das indústrias, controle das indústrias na questão de implantação de boas práticas de fabricação, de análise de pontos críticos, para que o que nós vendêssemos é o que estivesse contido na embalagem. Então, com toda a tecnologia, análise de laboratório, avaliação prévia de matérias-primas, desenvolvimento de fornecedores, ou seja, até investir em desenvolver fornecedores para o tipo de matérias-primas que a gente exigia para manter a qualidade, para manter o compromisso de se entregar o que realmente estivesse na embalagem, né? Então, dentro disso aí, a nossa atuação foi muito forte no regulatório, foi muito forte em números e estatísticas para que a gente soubesse como é que a cadeia estava se comportando, onde tinha os gargalos, onde tinha os problemas. Então, através da medição do desenvolvimento do setor, acompanhando. Então, acho que isso tudo, né? E, logicamente, com o amor do brasileiro aos pets, ou seja, chegou a se falar em 30 milhões de animais na década aí de 90, né? Hoje nós estamos com 141 milhões de animais nas 5 espécies aí, né? Cães, gatos e as outras 3 aí que eu já citei: peixes ornamentais, aves ornamentais e pequenos répteis e mamíferos. Então, isso deu ou seja, a gente atuou nisso, a gente desenvolveu números, porque falava-se em IBGE, o IBGE deveria medir a indústria, deveria medir, mas não fazia. Ou seja, nós não éramos prioritários, né? Nós éramos numa época de que pet era considerado supérfluo. Ou seja, ter animal era para quem era rico, né? Eu já sou de uma época que eu tinha animal no sítio, na chácara. Então, eu nasci em sítio, né? Então, na época, convivia com gatos, passarinhos, aves, todos ali na redondeza, né? E sem
e vendo evoluir tudo isso, ou seja, se alimentava com o alimento da fazenda mesmo. Cachorro e gato comia fubá de milho moído com pedaços de carnes que se jogava lá dentro, né? Então isso Sim. plugar meu celular aqui que a bateria tá. Deu uma travada aqui. Deu uma travadinha, mas já estamos voltando. Continua aí. Plugar meu celular aqui que a bateria tá. Tá. Deu uma travada aí. Zé Edson já está entrando de novo para a gente continuar aqui com o nosso bate-papo. Oi, estou te ouvindo aqui, Zé Edson. Caiu a bateria e eu não tem problema não. Eu avisei aqui o pessoal do Instagram aqui. Tá todo mundo online aí. Estou te ouvindo aqui, Zé. Não tem problema não. Eu avisei aqui o pessoal do Instagram aqui. Tá todo mundo online. Vai ter que chamar de novo? Como é que é? É só conectar de novo aí, Zé Edson. Vamos ver se vai aparecer aqui para mim, ó. E aí eu já te convido aqui para repartir a tela aqui comigo. Já deu? Deixa eu ver aqui. A gente precisa entrar. Daniel, eu dou aposto já. Você já está aí? Deixa eu ver então aqui para que apareceu aqui a Patrícia para compartilhar o vídeo. Você já está aí? Deixa eu ver. Já pode solicitar. Então, aqui para... solicitar. Que apareceu aqui. Você quer que eu solicite para você? Eu quero sim, por favor. Posso solicitar? Pode sim, que eu já dou um aceito aqui. Aceite e pronto. Eu quero sim, por favor. Pode sim, que eu já dou um aceito aqui. Aceite, pronto. Aqui, apareceu. Pronto, vamos retomar aqui, já vai aparecer aí. Aí, já estou te vendo já. Só o volume aqui que não sei que tá... Oi, pronto. Pronto? Desculpa. Pronto, tudo certinho. Imagina, Acabou problemas técnicos caindo sempre a acontecem. bateria, mas já restabeleceu. Obrigado, viu? Desculpa aí a todos. Imagina, que isso. Zé, deixa eu fazer uma pergunta aqui. De todos os segmentos PET, todos estão em crescimento já há muitos anos, né? Não vamos levar em conta o atual cenário agora, depois a gente fala sobre isso, da pandemia. Mas do segmento que há tantos anos, qual que você se destaca, você acha que tem o maior destaque no setor de PET como um todo? Saúde animal, alimentação, o que tem maior destaque? Eu entendo que os dois, até por sua questão de essencialidade,
acabaram puxando os demais, né? De produtos veterinários e de alimentação, de pet food, de alimentos para os animais. Os dois, como tem capacidade, empresas grandes, empresas que investem em pesquisa, acabaram dando um tom de um segmento profissionalizado, com produtos de excelência no mercado, com opções, né, desde os standard até os prêmios e super prêmios em qualquer um desses três ramos da indústria, em produtos veterinários, em pet food e em pet care. E sendo que produtos, né, quando se fala em termos de faturamento, absorve aí 80% do faturamento do setor, né? E daí que se acrescenta comércio de animais e se acrescenta também serviços veterinários e banho e tosa. Então, sem dúvida nenhuma, em termos de construção aí, de um conceito para se transformar o setor no segundo maior do mundo em alguns itens, inclusive produção de alimentos, por exemplo, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos para pets, com quase 3 milhões de toneladas. Sem dúvida nenhuma, são esses dois segmentos que puxaram a linha. Logicamente, vem agora, né, toda essa parte de e-commerce, lojas e pet shops se mantendo num número grande para o mundo, né? Em lugar nenhum do mundo nós temos mais de 30 mil pet shops especializados no setor. Então, um número também fantástico. Só o Brasil tem. Né? Você pegando os grandes países aí, Estados Unidos, China, que agora está se transformando em protagonista no setor de pet, nós não temos esses pontos aí iguais ao Brasil. Né? Para você ter ideia, nos Estados Unidos tem 3 ou 4 cadeias com mais de 2 mil pet shops e atende o mercado todo, né? Através da supermercados e demais canais aí de venda, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses dois setores puxaram. E Zé, você acredita que falando um pouquinho do nosso setor de pet food, né? Valor nutricional, tudo. Você acha que o Brasil tem a mesma qualidade, o mesmo padrão de qualidade que os americanos, que a Europa? Como que está na sua avaliação isso? Se não igual, melhor. É Se mesmo, não coisa igual, boa. melhor. Porque nós temos duas coisas, ou seja, a gente absorveu tecnologia, né? A vinda dessas empresas multinacionais de nutrição, de alguma forma, nos permitiu absorver a tecnologia interna, e, por outro lado, nós temos matérias-primas, né, que a gente exporta para o mundo inteiro. Nós temos 93, 94% das matérias-primas para pet food, né, para animais de estimação, vem do campo, né? Vem milho, é trigo e demais matérias-primas, né? E produtos de origem animal, né, que a gente tem em abundância. Então, a formação de uma ração, 90% é proteína animal e proteína vegetal, né, que vem desse... Né? Então, isso está na nossa mão. Embora a gente pague um preço, porque nós acabamos pagando a preço de dólar, por ser commodities, né? São todas exportadas, mas, por outro lado, nós temos qualidade. Isso ajuda em um produto. E conhecimento a gente tem hoje, ou seja, a gente tem universidades com pesquisa, tem o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, que investe pesado aí na formação. Então, a gente tem uma estrutura que nos permite falar de boca cheia hoje que a gente que mostra isso
Em 2004, 2013, o Brasil não exportava nada de pet food, principalmente. Sim. Hoje, fechou o ano passado, 2019, com 295 milhões de dólares, que não é pouca coisa, É né? um número Transformando em expressivo, ração, opa. isso dá mais de 100 mil toneladas aí, ano, né? Sim. Ou seja, mais ou menos 10% da produção nacional, um pouco menos aí, 5,4% da produção nacional vai para fora. Então, isso é está na Europa, está nos Estados Unidos, está na Ásia, na América do Sul principalmente, ou seja, viramos competidores fortes aí. Isso é um fato, uma verdade, né? Por números, mostrando que se a gente não tivesse tecnologia, não tivesse conhecimento, né? Não tivesse ciência, a gente não estaria. Nós acompanhamos o agronegócio, ou seja, a gente Sim. que trouxeram para nós, hoje investe bastante. Então, e é o nosso foco, ou seja, quem está no setor busca de conhecimento, qualidade, né? Entregar o que se promete. Então, essa hoje é o papel que a entidade exerce aí, puxa, né? Faz treinamento, cria manual de pet food para orientar as empresas. Então, um exemplo, inclusive. Sim, sim, com certeza. Você comentou, falou um pouquinho, né, que eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do e-commerce, né? O e-commerce ele vem crescendo em todos os segmentos, né? Vem crescendo cada vez mais, né? E no segmento de pet também vem crescendo. Eu acredito que agora, com esse momento da pandemia, eu falo até por mim mesmo, eu tinha o costume, né, de ir até o pet shop, comprar a ração, né, para o meu cão. E ultimamente eu tenho comprado, não posso sair de casa, então eu tenho comprado tudo online, pelos e-commerce. Então, como que você acha que é o comportamento do consumidor, como ele vinha e como que vai ser a partir de agora? Eu vou aproveitar a tua deixa e vou responder um pouquinho mais amplo, porque é um assunto muito importante para nós. Ou seja, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Que a gente está começando, ainda não Isso. começamos depois, nós estamos nela ainda, né? E a gente percebeu É, claramente o seguinte: mudança de hábitos, né? Já se percebe nesses 60 dias. E um fato que eu acho que a pandemia vai nos deixar gravado, e quando se falar daqui a alguns anos sobre o setor, efetivamente que a sociedade, né, o pessoal que gosta de pet, que tem pet em suas casas, que são mais quase 50% aí da população, né, que tem um pet pelo de alguma forma você viu esse movimento atual, a questão da essencialidade do animal na vida das pessoas. Isso foi reconhecido, ou seja, o governo não sim. pôs isso na lei, não porque eles queriam, não pôs porque foi exigência dos criadores. Então, o setor foi transformado em essencial. 5 itens da nossa cadeia transformou em essencial. O pet food, o pet vet, as pet shops, né? Quem imaginava há algum tempo atrás, pet shop entrar no item de posto de gasolina, de supermercado, né? E É, todas as leis verdade. aí hoje, o Brasil com 5 mil e poucos municípios, nenhum município proibiu. Os que proibiram, a gente correu atrás, caíram na real, porque já havia exigências aí de que se abrisse aí no interiorzão do Brasil, que o pessoal ainda chama de agropecuárias, né? Que vende de tudo para É. animal, e para agricultura também. Então, a gente percebeu isso num movimento fantástico. Inclusive, o Ministério da Agricultura, que é o órgão que regula isso em nível de Brasil, soltou uma portaria chamada 116,
que escreveu esses 5 itens que nós estamos falando aí como essencial, está escrito, ou seja, tem um documento, a portaria 119, que diz que pet food, que pet vet, produtos veterinários, produtos para alimentos e serviços veterinários, e as pet shops, as lojas e agropecuárias são essenciais para o setor. E todos os municípios abriram, né? Os que resolveram fechar, que foi 15, de 5 mil, nós vimos 15 que nós tivemos que atuar efetivamente junto às prefeituras, que estavam contra a lei, então acabou cedendo e abriu, né? Então, essa é a grande mudança, ou seja, o que a BIMPET vinha há anos colocando que o setor era essencial, que precisava ter um tratamento de essencialidade, a gente não conseguiu. A pandemia conseguiu para a gente, ou seja, transformou os animais de estimação e a cadeia, né, esses 5 itens da cadeia, é essencial. Isso foi a vitória que eu acho que a gente vai começar a usufruir disso daqui para frente, ou seja, com o conceito de essencialidade tem uma série de consequências que nos ajuda a tratar melhor aí dos nossos animais, né? Antes de responder a pergunta direta sua, eu quis colocar isso porque eu acho que isso é a grande mudança pós-pandemia, né? A essencialidade, ou seja, qualquer circunstância aumenta a responsabilidade dos atores do setor, dos players, seja de cuidados, de muita ética, muito compliance, ou seja, isso é muito importante pós-pandemia, né? Durante, já tinha antes, mas agora a gente percebe, pelo conceito da essencialidade, que não, igual alimento humano, a gente não pode vacilar, não tem direito a vacilar, não tem direito a erro, tem que fazer certo, né? Fazer certo e dar certo. Agora, entrando direto, que foi uma consequência também, se percebeu uma mudança forte, quando se fala em comércio eletrônico, e-commerce, nós tínhamos aí o ano passado, de 2019, nós tivemos um faturamento de 35,4 bilhões de reais. E sendo que pelo comércio eletrônico, representava 4,5%, mais ou menos. Ainda pouco, né? 1 bilhão e pouco. Tá. Fizemos uma apuração mais recente, não foi nem a BIMPET, foi o Instituto Pet Brasil, aí, que é uma entidade que foca mais no varejo, e eles conseguiram detectar já abril, maio, que deve pular entre 6% e 7% já do faturamento total o e-commerce. Então, o porquê? Não só as especializadas em e-commerce, mas toda a cadeia, as megas lojas, as pequenas, as médias, as lojas de bairro fizeram um movimento de aproximação muito forte por telefone com os que não tinham estrutura eletrônica, por telefone junto aos seus clientes, e foram entregar em casa de bicicleta, de moto, de alguma forma se entregava. Então, abasteceu o mercado, não teve uma reclamação de falta de produto. Ou seja, nas lojas, nas shops, ou por e-commerce, ou por telefone, ou via plataformas, né, ou via ligação, o produto chegava, de alguma forma chegava. Então, espera-se já para 2020 um crescimento aí da participação de 4,5% pular para 7%, mais ou menos. E acho que não volta. Na nossa, acho não, a gente, pelas análises nossas, pelos números, a volta não deve acontecer. Ou seja, deve-se
de 7 para cima vai se crescendo aí nos próximos anos. Então, essa é um ponto também assim, observado bastante aí pós-pandemia. Eu também acredito nisso. Né? Eu também acredito nesse movimento, porque hoje nós somos obrigados, né, a comprar aí pelos canais, né, digitais, né? Algumas coisas eu comprava, outras não. Agora eu estou comprando tudo para evitar sair de casa e a gente vê que Por sinal, você tem uma Golden linda, né? um gol, tem um Golden, É, o Todd, ele mesmo. é macho ou é fêmea? É macho, macho. É macho. É muito gostoso, muito parceiro. Eu vejo A gente com passeia vocês e os seus bastante. filhos. E, Zé Edson, uma outra pergunta agora que eu ia te fazer é o seguinte: quando há uma desaceleração do consumo interno, né, uma das alternativas, obviamente, é o mercado internacional, né? Então eu queria saber assim, como que a indústria PET tem saído nisso daí? E quais são os produtos principais que o Brasil consegue exportar? Quais são os países parceiros também? Acho importante destacar quais são esses países. Então, eu citei durante a conversa nossa, aí, o bate-papo nosso, de que nós fechamos 2019 com 295 milhões de dólares, né, de exportação. Isso. Sendo que 82% é alimento. Em seguida, vem produtos veterinários e alguns serviços tipo chipagem, serviços de identificação animal, que também aparece forte nisso aí. E exportação de animais vivos, principalmente peixes ornamentais e aves ornamentais Ah, criadas em cativeiro, ou seja, autorizadas pelo IBAMA e tudo mais. Então, e isso mostra, ou seja, que realmente a gente já se focou. E esse primeiro trimestre a gente não conseguiu apurar os números porque bagunçou um pouco, mas pela movimentação percebe-se claramente um avanço. Ou seja, crescemos, devemos ter crescido. Apesar que com essas mudanças todas, o órgão regulador, que é um órgão importante para negociar certificados sanitários internacionais, porque isso exige qualificação, a gente tem alguns problemas ainda com o órgão que faz isso para nós, é o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Relações Internacionais e o DIPOA, que é a divisão que fiscaliza os nossos produtos e responsável pela parte sanitária, né, e de qualidade, tanto dos alimentos, carnes, vegetais, como dos pets, do pet food, da ração e dos produtos veterinários. Então, isso, com certeza, aumentará este ano. Ou seja, a gente tem por volta de 5 ponto alguma coisa do volume interno, principalmente pet food, 5,4 por aí, que representa no volume total as exportações. Isso deve crescer, a gente deve buscar a casa dos 10% o mais rapidamente possível. Embora o comércio internacional, a gente iniciou por volta de 2004, a gente aprendeu muito, saiu do zero, chegamos a 200 e tantos milhões 295 milhões de dólares, mas nós temos um foco. Eu não sei estipular em quanto tempo, né, de buscar $1 bilhão em exportações de produtos para pets. Né? e E quais aí são os envolvendo países mais os parceiros países assim? principais da América do Sul, né? América Sul, Latina até México. Estados Unidos é um parceiro em produtos tipo snacks, produtos mais de valor agregado, eles são parceiros nossos, porque eles são competitivos também, né, em matérias-primas, eles têm as mesmas matérias-primas É, nossas, então eles têm produção forte no certo. mercado interno.
E Europa, a gente tem alguma dificuldade, porque com muitas barreiras técnicas que os europeus nos impõem, né? Então, Sim. mas a gente atua bem no leste europeu. Rússia, Olha, a República Tcheca, a gente tem boa atuação no leste europeu. Em termos de Europa Central, a gente tem dificuldades por barreiras mesmo. Embora eles não digam que não é barreira técnica, sei. mas a gente tem certeza que são barreiras técnicas. A gente já exportou mais para eles. Mas estamos trabalhando intensamente aí junto aos órgãos públicos, principalmente o Ministério da Agricultura, para que a gente consiga, e apoio da Apex Brasil, que tem acordo conosco, no sentido de, com o setor, com a cadeia, no sentido de a gente ir avançando, né? Certo. Bastante nisso. E um ponto que, infelizmente, a gente percebeu uma certa queda são os peixes ornamentais, que já estava representando perto de 8% das exportações, É, mas com a situação dos transportes aéreos, que eles são transportados por aviões, né? O sim, transporte de peixes ornamentais é via aérea, então a gente teve uma interrupção. entendi. Mas pet food cresceu muito, cresceu bastante. Está representando ainda bastante aí no setor. Então, o foco internacional aí a gente nunca deixou, mas a gente não tem a exportação como spot, ou seja, como esporádica. Para nós é uma Tá. sequência, a gente quer conquistar pontos, ou seja, sairmos de zero, estamos chegando a quase 10% da produção nacional, e acredito que, como nós somos o segundo maior mercado do mundo, em volume e número de animais, né, quantidade de animais, a gente. Na verdade, hoje nós somos o terceiro, porque a China passou a ser o primeiro, né, e os Estados Unidos o segundo em número de animais. Ah, é? Mas Não sabia desse... somos o terceiro com certeza. Então a gente perde, às vezes, em faturamento por causa da moeda, né? Sim. Desvalorização e tudo mais. Mas fora isso, em número de animais, a gente está bem com o pé fincado em terceiro, porque passar os Estados Unidos e a China é um sonho, mas é difícil. Né? É Então, difícil. a linha aí para fora do país é essa. Tá? A gente já está dentro e vai continuar forçando, mas não vemos a exportação como salvação da indústria nacional. O mercado interno tem muito para desenvolver, muito para crescer, potencial. Vou citar um número só para mostrar o potencial do mercado interno. O Brasil, fabricando perto de 3 milhões de toneladas, se a gente fizer uma transformação calórica dos 141 milhões de animais de necessidade de alimentos, chega perto entre 7 e 8 milhões de toneladas. E nós estamos com 3 milhões. Isso aí está dando 40 e poucos por cento da produção nacional. Ou seja, nós temos um potencial por volta de 4 milhões de toneladas de alimentos. Então, isso, de alguma maneira, a gente vai Vai conseguir, à chegar medida lá, que né? desenvolve, que volte um pouco de grana aí para a população, né, que realmente estão passando uma fase difícil, melhorando isso, a gente volta forte e crescendo. Então, a capacidade de produção da indústria nossa, instalada no Brasil, nacional e multinacional, ela tem hoje força para atender as 8 milhões, né? E está Sim. atendendo 3 milhões de toneladas. E mesmo esse momento aí que muitas fábricas pararam, muitos negócios pararam por causa da pandemia, né? Mas o mercado do pet, né? As fábricas continuam, né? Produzindo, até a informação que eu tenho, né? Elas continuam trabalhando mesmo, porque não tem nem como parar, né? Não pode parar, né?
O mercado, hoje nós temos no setor da cadeia PET da indústria por volta de 800 empresas, sendo por volta de 200 empresas de alimentação animal, por volta aí de 200 também de produtos veterinários, na parte de acessórios, higiene e limpeza, a gente já chega aí por volta de 400 empresas. Tá. Então, dando um total aí por volta de 800 empresas. A gente sabe que, principalmente pet food e pet vet, as empresas que pararam são as que dificuldade de capital de giro, porque matéria-prima, capacidade de produção se tem. Então, numa situação aí que as matérias-primas nossas, ou seja, as exportações de carne, de produtos vegetais, soja, milho, aumentaram enormemente, acima de 20%, a gente sabe disso. E os preços nossos são em nível internacional. Então, claramente, se parou alguma indústria, foi alguma indústria com capacidade financeira menor, pequena, e produção pequena. Logicamente, se ela parou aqueles dias, tem outras com capacidade que atendeu o mercado. Então, Tá. o mercado sinaliza que pelo menos a produção do ano passado, lógico que a gente não tem números ainda, porque falar em números agora com 5 meses de passagem, mas sendo 3 pandemia, a gente fica com um pouco de medo aí de projetar, né, qualquer coisa para o ano. Mas, no mínimo, a situação do ano passado, com certeza, ou seja, 3 milhões de toneladas aí, ou 1,9 milhões de toneladas, a gente vai chegar. Então, significa que nós estamos abastecendo. Então, não houve desabastecimento. Então, esse conceito da essencialidade, de nós podermos ter aberto e manter nossos animais bem cuidados e bem vendidos, foi essencial para a sobrevivência nossa. Ou seja, a gente sobreviveu e viveu bem, né? Ou seja, e entregamos Graças. produtos, não deixou se faltar. A gente tem contato direto com os supermercados, com as lojas, e a gente verifica que não faltou nada, ou seja, a indústria estava a posto. E matérias-primas, que algumas indústrias tiveram dificuldades, tanto de proteína animal como vegetal, a gente também foi muito bem atendido. Ou seja, lógico que teve alguma alteração de custo, com certeza. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? A farinha, os produtos de origem animal tiveram alteração em função de dólar e tudo mais. Ou seja, eles são produtos procurados lá fora, então, logicamente, tem que se aproveitar a oportunidade, mas não deixamos de abastecer. E algumas indústrias nossas, principalmente de alimentos, não estão alterando o preço, estão mantendo. Logicamente, utilizando impostos, ou seja, pagando impostos e tudo mais, mas utilizando de seus estoques para poder manter os clientes, né? A gente sabe que a capacidade financeira dos nossos clientes caiu, então a gente tem que um sacrifício, ou seja, a gente está queimando margem para poder manter isso. Então, manter o mercado abastecido. Isso é um compromisso do setor. Lógico que uma hora tem que passar, tem que repassar esses preços, não tem jeito. Mas está se fazendo com muita parcimônia, entendendo a situação aí de custo de poder aquisitivo, né? Então, a gente está aceitando aí abastecer, manter o mercado para que a gente ajude também, pelo menos numa área, o Brasil vá bem, né? E na área nossa de pet, nós estamos bem. A gente não Graças a pode. A Deus. gente está dando exemplo para o mundo aí, sim, de manter abastecido todos os animais nossos, não só os de produção, como os de
os De de estimação estimação. também. É. E não gera produtos para nós, mas gera bem-estar. Isso. Gera amor, carinho, né? Equilíbrio emocional. Então, até efeitos terapêuticos a gente já tem comprovados que os animais nos trazem. Né? Edson, e quais que você, na sua avaliação, quais são os outros desafios do setor para os próximos anos? A gente, falando assim por cadeia, né? Quando a gente pega a indústria, principalmente a de pet food, nós temos um gargalo de muitos anos. Ou seja, por a gente ter sido considerados aí não essenciais, né, supérfluos, a gente tem uma carga tributária em alimento de 52%. É um Então, absurdo isso. ou seja, cada R$ 1 que nós vendemos por um quilo de ração, digamos, 50 centavos a gente arrecada em IPI, em ICMS, em substituição tributária. O setor essencial tem substituição tributária. Na nossa cabeça, substituição tributária, IPI, é só para produtos não essenciais. Né? Então, a gente brigou isso a vida inteira, mas não conseguimos. Então, a gente já botou isso na pauta aí para a reforma tributária, para ver se dessa vez, né, com a sociedade, a comunidade aí, PET, exigindo que a gente é essencial, que os animais são essenciais, logicamente, seus produtos são essenciais, porque estão dentro das casas das pessoas. Com certeza, a prateleira que você guarda o seu alimento, você está guardando o saco de ração É. do PET, né? Então, estão dentro das casas. Então, dentro desse conceito de essencialidade, essa é uma pauta que já estamos levantando, se uma possível, provável possibilidade aí de que venha uma reforma que a gente coloque isso. Se isso acontecer, com certeza nós vamos ter produtos assim no bolso, tamanho do bolso do nosso consumidor, e nós vamos sair de 3 milhões de toneladas para muito mais. Ou seja, buscando aquele potencial de 7, 8 milhões. Então, isso são expectativas. Como faz 20 anos que eu sonho com isso, quem sabe agora É. eu consigo realizar antes de partir. Eu acho que Né? é muito errado, né? Você classificar como supérfluo um determinado categoria, um determinado produto supérfluo, como supérfluo. Isso é uma coisa muito fora do contexto, muito fora da realidade, né? E você taxar supérfluo e você taxar uma tributação tão alta, né? Sendo que animais de produção, uma linha de processo tão parecido, né? A forma de se produzir um alimento, né? As matérias-primas, muitas coisas iguais nos produtos. Mas isso aqui é supérfluo, vamos taxar. Esse aqui não não tem lógica isso. Eu até me permito contar uma historinha, Daniel. Há 3, 4 anos atrás, a gente sempre viveu indo no Ministério da Fazenda e levando o Ministério da Agricultura, dizendo que nós éramos essenciais e tal. Para mostrar que não era. Né? E a última, que foi uns 2, 3 anos atrás, eu falei, vou ver se eu atingo esses caras pelo coração, porque pela razão eu não estou conseguindo. Daí levei o pessoal de uma entidade de cão-guia, que cuida, que cria os Goldens aí para efeito de acompanhamento das pessoas cegas. Né? E levei peguei no Rio de Janeiro, ele era de uma entidade do Rio de Janeiro, com seu cão-guia do lado. Eu botei no avião lá do Rio e chegamos e entrei com ele no Ministério da Fazenda para falar com os técnicos. Tinha 2 secretários, um monte de fiscais lá para nos ouvir. Sim. E começamos a fazer a apresentação, tal, mostrei os números, e daí dei a palavra para o cego comentar o que era a importância para ele do cachorro. E ele começou assim, o cachorro são meus olhos, é ele que me dá assim, vitalidade para eu não ficar parado dentro de casa, sair e tal.
eu achei que os caras iam falar, agora vai abaixar o Sei, imposto. sei. Dormiu, Daniel. É mesmo? Três fiscais. Eu olhava assim, o pessoal da minha assessoria, os caras estão dormindo, nem Nossa. viram o cego falar. Então, falar com a Fazenda, né, com o Ministério da É, Fazenda, é uma experiência que eu não me lembro. Eu falei, não vou conseguir convencer esses caras. A população que vai ter que mostrar para eles exigir que é, não pode pagar imposto. Pô. Fazer a pessoa comprar 1 quilo de ração para o seu cachorro que está dentro da casa dela e pagar 52% de imposto, é não absurdo. tem como. É. E uma outra complementando a história, vendo que nós não conseguiríamos pelos canais normais, nós entramos com ações judiciais, as empresas entraram, Tá. para cair essa carga de imposto. E um juiz, um deles do STF, que nós chegamos no STF, que é o Teori, se não me engano, é Teori Zavascki, que é aquele que Sei, faleceu aquele que, há uns assim, anos atrás, é, ele simplesmente escreveu no parecer dele que animal era um simples deleite do dono, então que não era essencial na ixi. vida das pessoas. E a hora que a gente leu isso, acabou. Agora é só com a pandemia mesmo que nós vamos conseguir essa história. Mas desculpa É, mas a é. liberdade aí de contar esses dois casos, porque mostra bem aí a luta nossa por Eu acho que o problema essa é que área. o consumidor também não sabe, né, que ele paga, né, que metade daquilo lá é Eu acho imposto, que né? hoje É, até sabe, mas a gente precisa. Eu acho que agora, a hora que normalizar, que a gente possa voltar a falar de reformas e tudo mais, eu acredito que a gente vai ter mais força para. Agora eu me animo a voltar, porque depois dessas duas histórias eu falei, não vai, eu vou morrer e não vou ver essa mudança aí. Mas agora acho que volto a ter um ânimo para isso aí. O outro gargalo, como você perguntou, é. Zé Edson, para mim ficou mudo aqui. para criação uma pressão muito grande na questão de fechamento de canis, comércio de animais. Ô, Zé Edson, para mim ficou mudo aqui o som, Zé Edson. Não sei para você. Você está me ouvindo? Aqui Está pelo, ouvindo, Daniel? pelo Instagram aqui ficou mudo o som. Ó, o pessoal está até escrevendo aí. Ficou mudo, a gente não está te ouvindo. Ficou, ficou mudo, Zé Edson, aí do teu celular aí do Instagram. Fa- Oi, fala de novo, vamos ver. Ficou mudo, Zé Edson. Não sei o que foi, não. Oi, Daniel. Daniel, Oi. falar pelo Zoom. Oi, É, Daniel. eu tô te ouvindo agora, porque eu tô com o Zoom aqui aberto, né? Então, eu estou ouvindo bem você. Tá? Melhor, eu não estou te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Mas, não, eu não estou te ouvindo, mas aparentemente o teu pessoal está ouvindo, os convidados estão ouvindo. Ah, tá. Então, Tá? vamos lá continuar no terceiro, no gargalo lá que você estava falando. Aí, Daniel, quando eu passo para o celular, eu não ouço. Mas eu vou botar o microfone, então eu consigo te ouvir. Tá, Tá? tá bom. Então, a gente voltando ao assunto, agora que deu essa interrupção. Tá. Nós estamos falando, Daniel, Do gargalo que você falou, você ia falar do outro gargalo também. Então,
próximo gargalo é da criação. A gente, com essas dificuldades e proibições de canis, gatis, aves ornamentais e até peixes ornamentais, a gente conseguiu, conseguiu não, a gente teve uma redução efetiva